Será que os preços vão parar de subir? Essa é a pergunta que todo brasileiro tem feito a si mesmo nos últimos meses e anos. A inflação, principalmente nos alimentos, tem castigado as famílias brasileiras e isso acaba afetando a camada mais pobre da população. Itens básicos como o café e o azeite agora são artigos de luxo. Muita gente já não consegue comprar a mesma quantidade de comida que comprava alguns anos atrás. A realidade é que o carrinho de compras está cada vez mais pesado no bolso do brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou responder exatamente essa pergunta. Será que os preços vão parar de subir? Nós vamos analisar juntos o último resultado do IPCA que surpreendeu o mercado ao vir abaixo das expectativas e entender o que isso significa para o seu bolso nos próximos meses. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Genai Capital, e se você quer saber para onde vão os preços, fica comigo nesse vídeo até o final e já se inscreva no canal batendo no sininho. Antes de tudo, para quem não sabe, o IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE todos os meses em diversas capitais brasileiras e considera ali famílias, uma cesta de consumo, para famílias com renda entre 1 a 40 salários mínimos. Em outras palavras, o IPCA é uma grande média da inflação brasileira e serve como um termômetro para a gente acompanhar o aumento dos preços. E é exatamente o IPCA que a gente vai olhar com base nessa matéria aqui do Poder 360, então eles já começam. Inflação anualizada atinge 5,35% em junho e rompe a meta. Então, as notícias, os agentes econômicos olham muito para a inflação dos últimos 12 meses, porque ela sim indica se a inflação está dentro da meta, que é ali 3%, ou um ponto percentual acima ou abaixo desse centro da meta. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver a evolução da taxa anualizada, então agora ela está em 5,35%, o teto da meta é de 4,50%, ou seja, a gente está bem acima do teto da meta e já vem acima dele há 5 meses consecutivos, e se a gente considerar alguns meses aqui antes, dá quase 10, 9 meses acima aí da meta. E olhando aqui para a trajetória mensal da inflação, a gente consegue ver que em junho desse ano o IPCA foi de 0,24%, tendo uma desaceleração em relação a junho desse ano. E a gente consegue ver aqui também que estamos muito fora da meta de inflação, pessoal? Então esse aqui é o centro da meta, a margem de tolerância, tanto para baixo quanto para cima, e a gente está aqui, infelizmente, muito acima da meta. Olhando por dentro do número de junho, a gente vê que o grupo de alimentação e bebidas teve uma variação negativa de menos 0,18% nos preços, teve uma deflação, e o grupo de educação ficou ali no 0 a 0. Todos os outros 7 grupos tiveram aí aumentos de preços. E como a inflação está acima da meta, pessoal, o Banco Central tem que publicar uma carta com as razões para eventuais descumprimentos da meta de inflação. Então o Banco Central já divulgou essa carta, a gente vai analisar o que eles falaram com base em outra matéria aqui do Poder 360. E a grande mensagem da carta do Banco Central é: inflação voltará para o intervalo da meta no primeiro TRI de 2026. Então o que isso aqui quer dizer quando a gente pensa em responder aquela pergunta lá do início do vídeo? Que a inflação, os preços não vão parar de subir, na verdade eles só vão continuar subindo, só que mais devagar, com menos aceleração ali. A tendência é que a inflação nos últimos 12 meses, que está em 5,35 agora, vá caindo até 4,5 ali no primeiro TRI de 2026, ou seja, tem bastante chão para isso acontecer e pode acontecer muita coisa para bagunçar esse cenário. E segundo o BC, o que contribuiu para descumprir essa meta? Então a gente tem aqui alguns motivos: a atividade econômica aquecida, as expectativas de inflação desancoradas, ou seja, a atividade econômica aquecida vem muito por conta do governo gastando muito ali na questão fiscal. As expectativas de inflação tão desancoradas, o que isso quer dizer? Quer dizer que os agentes de mercado, as pessoas, o dono do supermercado não acredita mais que a inflação vai ficar controlada. Todo mundo acha que vai ter um aumento de preços ali. E isso tudo causa o terceiro item aqui, a inércia inflacionária. O que é isso? Basicamente assim, eu sou dono do supermercado, estou vendo que todo mês o preço da batata está subindo. Então, para julho, o que eu já vou fazer? Já vou aumentar um pouco mais ali o preço, para eu ter um pouco mais de margem. Aí, na hora que todo mundo estiver aumentando, o meu já vai estar mais alto. E isso começa a acontecer em toda a economia. Essa é a famosa inércia inflacionária. E, além disso, um outro ponto aqui que é muito relevante.
a depreciação cambial. Ou seja, muita gente fala que não come dólar, que não tá nem aí pro preço do dólar. Mas esse é um ledo engano e vocês vão entender o porquê. Lembram lá das aulas na escola que a gente falava de globalização? Pois é, o mundo hoje ainda é muito globalizado, pode ser que a gente tenha chegado aí no ponto máximo de globalização e agora estamos nos desglobalizando, mas o ponto é, no mundo globalizado, a maioria dos nossos custos são dolarizados, então o nosso alimento, o petróleo, o combustível e assim por diante, o dólar influencia e muito, e quando o dólar está muito alto, isso se reverte em inflação para nós aqui no Brasil. Então, em resumo, o BC falou, olha, a inflação vai se reduzir, vai ali, né, para as bandas da meta, mas isso vai demorar. E vocês sabem, né, respondendo aqui a nossa pergunta, é muito difícil que os preços decresçam, deflacionem ali de forma generalizada, né? A gente pode até ver um item ficando mais barato aqui, mais barato ali, mas no geral, uma vez que o preço aumenta, ele se mantém ali. E para provar isso, é só olhar o preço dos carros. Muita gente me pergunta quando que os preços vão normalizar. E sabe qual que é a verdade? É que eles já se normalizaram. Esse é um novo patamar de preços. E essa é uma das faces mais cruéis da inflação. Mostra ali a destruição de poder de compra muito forte. Que uma vez que ela tenha acontecido, como aconteceu ali na pandemia, em relação a vários produtos, mas aqui falando especificamente dos carros, os produtos vão se manter naqueles patamares, eles não vão voltar para os preços anteriores, tá? Não adianta ter um viés da ancoragem aqui e o pior, né? Os salários, os rendimentos das pessoas para chegarem no mesmo patamar de antes demora muito mais tempo. E durante todo esse tempo que os rendimentos vão subindo, os preços já estão mais altos e tendem a continuar subindo, só que mais devagar. Ou seja, a inflação ela é extremamente destruidora de poder de compra e atinge principalmente a classe média e as classes mais pobres. Então a minha opinião é a seguinte, a gente sempre vai ter desvalorização na nossa moeda, muito por conta que os governos continuam imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã, isso não só no Brasil, tá? No mundo como um todo, o que contribui para exportar a inflação para o mundo todo, principalmente quando isso acontece lá nos Estados Unidos e tem acontecido. Mas para os próximos meses, com a Selic num patamar tão restritivo, a gente espera que o IPCA aqui no Brasil venha cada vez menos surpreendendo para o lado negativo, ou seja, ele venha cada vez menor ali e em algum momento ele vai entrar ali nas bandas da meta. E até para corroborar com essa visão, a gente pode olhar aqui a inflação do atacado, o famoso IGPM, que é medido ali pela FGV, e muita gente olha para ele aqui e pensa, poxa, o IGPM ele está focado ali num elo antes do elo final, então no produtor, principalmente no produtor, tá? Isso quer dizer que quando há uma inflação forte no IGPM, em algum momento ela vai passar ali para o IPCA, vai dar para entender. Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem o IGPM mensal, tá? E ele estava aqui, né, em território positivo, mas desde ali de abril desse ano ele vem caindo e tendo resultados negativos, ou seja, de deflação, o que vai contribuir para nos próximos meses o IPCA ficar mais controlado. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente os preços nunca vão parar de subir, ao menos como as coisas são agora, tá? E a gente tem que entender que a melhor forma de se proteger da inflação é investindo, não tem escapatória. E se você aí precisa de ajuda para conseguir investir, para dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo, já clique no link aqui que eu vou deixar na descrição, fale com o nosso agente de IA no WhatsApp e agende uma conversa com um dos nossos consultores, que eu tenho certeza que você aí não vai se arrepender. Lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.